Gostaria de ler Romanos, capítulo 10, e o título dessa carta é: Os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Eu gostaria de ler os 4 primeiros versículos e depois discutir acerca desse assunto, acerca da rejeição da justiça de Deus. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim, têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim, os que creem é que são aceitos por Deus. Bom, aqui no título dessa carta, ele já não deixa nenhuma dúvida do comportamento, da atitude dos judeus com relação ao Messias, com relação a Cristo. Eles rejeitaram a Cristo. O Evangelho, a Bíblia, vai nos relatar que Jesus foi rejeitado pelos seus, como diz o profeta Isaías. Ele veio pelos seus e os seus o rejeitaram. Essa rejeição, é claro, gerou perseguição e morte. Jesus foi perseguido e morto por causa dessa rejeição. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram a providência divina, que foi enviar seu filho a esse mundo e através do sacrifício dele, através daquilo que ele fez, eles não apoiaram, eles rejeitaram. O engraçado é que as igrejas neopentecostais, elas fazem exatamente aquilo que os judeus faziam. E rejeitam da mesma maneira. E eu posso falar isso porque eu fui membro de uma igreja neopentecostal durante 12 anos. E também posso usar as palavras do apóstolo Paulo com relação à instituição que eu servi, que eles eram muito dedicados. O apóstolo Paulo aqui fala: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles. E se eu fosse tomar para mim hoje esse versículo, eu diria a mesma coisa. Eu peço a Deus pelo meu próprio povo, o povo o qual eu pertenci, que foi da instituição neopentecostal e universal do Reino de Deus. Porque eu sei que eles são pessoas dedicadas, os membros são pessoas dedicadas, mas eles não conhecem a verdadeira forma que Deus aceita as pessoas. Eles não conhecem, não só conhecem, como também fazem das mesmas práticas. E digo mais, admiram os judeus, admiram o judaísmo. Prova disso é porque constroem templos de judeu, como os judeus construíam. Líderes se vestem como judeu, ou seja, eles enxergam santidade naquelas práticas. Só que essa santidade gerou rejeição. Essa prática gerou rejeição. Eles não aceitaram o que Cristo fez. E aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo fala: porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Ninguém nesse planeta, nesse universo, nessa terra, nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei, de obedecer os mandamentos. Os mandamentos, eles não foram criados para que a raça humana o idolatrasse, usasse aquilo como meio de salvação. Os mandamentos,
Eles foram criados para apontar a santidade, para mostrar para a raça humana que Deus é santo. Porque se não fossem os mandamentos, você não conheceria aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus reprova. Se Deus não falasse não matarás, você não saberia que é pecado matar. Então a função do mandamento é essa, é apontar o pecado para o ser humano, mas ele não é capaz de salvar uma pessoa. E a igreja neopentecostal, ela usa os mandamentos como meio de salvação, como forma de salvação. Nos púlpitos dessas igrejas é ensinado que se você não obedecer aos 10 mandamentos, você perde a sua salvação. Se você não praticar tudo aquilo que os judeus praticavam, e muitas das vezes eles fazem campanhas em cima de trechos bíblicos, de passagens bíblicas, de algum movimento religioso em cima do judaísmo, e eles trazem aquilo para os dias de hoje. E o apóstolo Paulo é muito claro. Com Cristo, a lei chegou ao fim. Você sabia que o dízimo é lei? E você sabe também que os pastores neopentecostais, esses R.R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, você pode pesquisar no YouTube aí o que eles pensam. Eles vão dizer que as pessoas perdem a salvação por não serem dizimistas. E isso é mentira, é o contrário. Se você usa isso como meio de salvação, você rejeita o que Cristo fez por você naquela cruz. Porque se existisse alguma maneira, algum modo que salvasse a raça humana, que salvasse a mim, que salvasse a você, por que Deus então enviaria o teu filho? A lógica é muito simples. Mas eles usam das práticas judaizantes, que o apóstolo Paulo aqui fala: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. Ou seja, eles estão praticando as coisas que um povo perdido praticava. Porque quem não está salvo está perdido. E eles usam isso para convencer as pessoas a fazerem campanhas, sacrifícios, dízimos, ofertas, tudo aquilo que Deus rejeitou. Ele deixou bem claro: Deus aceita as pessoas por Cristo, pelo que ele fez, só isso, mais nada. Em Romanos capítulo 3, eu vou pôr aqui, a partir do versículo 23, vou ler do versículo 22 até o versículo 25. Deus aceita as pessoas por meio da fé que ela tem em Jesus Cristo, e é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão do seu pecado pela fé nele. Pela fé em Cristo. Somente em Cristo. Quando você se apoia naquilo que o teu pregador te ensina, quando você apoia a tua esperança, a tua fé no teu dízimo, na tua oferta, na tua corrente, na tua presença na igreja, quando você se apoia nisso, você está praticando aquilo que os judeus praticavam e eles foram rejeitados. As igrejas neopentecostal não ensinam da rejeição dos judeus. Eles não ensinam que os judeus perseguiram a Cristo. Eles não ensinam, quando eles se referem aos judeus, eles se referem aos religiosos. Você já deve ter ouvido o seu líder falar isso. Não dê ouvido para aquela pessoa, que aquela pessoa é religiosa, é um fariseu.
não é religioso, é judeus. A Bíblia se refere a esse povo, aos judeus que receberam a lei de Deus e apoiaram as suas vidas nessa lei. Ninguém cumpriu a lei. Moisés não cumpriu a lei. Os hebreus não cumpriram a lei. Davi não cumpriu a lei. Abraão não cumpriu a lei. Todos foram justificados pela fé. Jacó não cumpriu a lei. Ninguém cumpriu a lei. Somente Jesus cumpriu a lei. E as igrejas neopentecostal não ensinam isso. Por que que eles não ensinam isso? Porque isso não dá lucro. Isso não gera campanha. Isso não gera os famosos sacrifícios. Porque quando a pessoa descobre que Cristo fez tudo por ela e que ela não precisa fazer mais nada, ela só precisa crer naquilo que ele fez. E meu amigo, vai por mim. É difícil isso, viu? É difícil isso. É difícil crer naquilo que Cristo fez e viver em cima disso. Você pode até dizer que eu sou um derrotado, que eu estou querendo fugir das responsabilidades de um cristão e colocar tudo na costa de Cristo. Mas muito pelo contrário, eu te falo que quando a gente descobre isso, que Cristo fez tudo por mim, é aí que a gente coloca a nossa força, a nossa esperança na nossa fé e em cima disso demonstramos a nossa gratidão, tentamos fazer o nosso melhor, nos desempenhar, evangelizar, falar disso para as pessoas, porque tamanho amor que Deus teve por nós. Ele amou pecadores, ele entregou o seu filho por pecadores. A religião não ensina isso. A religião quer que você seja escravo das orações deles. Eles querem que você seja um escravo do jejum deles, das campanhas, dos votos que eles fazem. Eles querem nada mais, nada menos que escravizarem vocês. Eles não querem te salvar. Eles querem o seu dinheiro. Porque o cristão sério, o cristão verdadeiro, ele ensina que as pessoas são salvas pelos méritos de Cristo, por aquilo que ele fez. Essa é a nossa recompensa, esse é o nosso lucro, esse é o nosso salário. É claro que muitas instituições religiosas precisam de recursos financeiros para se manter. Não é errado. A oferta sempre existiu. O errado é você ameaçar as pessoas, dizerem a elas que elas vão perder a sua salvação se não ofertarem, se não dizimarem. Dízimos, oferta e tudo que você faz na sua vida tem que ser por gratidão, não por recompensa. Não achando que se você fizer alguma coisa boa aos seus olhos, você terá alguma recompensa de Deus. Aos seus olhos. Porque o profeta Isaías é bem claro. Todas as nossas obras, tudo aquilo que nós tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que nós fazemos pensando que é bom, para Deus é trapo de imundícia. Ou seja, não existe boa obra humana. Não existe. O seu melhor não é nada. O seu melhor não te justifica. O seu melhor não te salva. O seu melhor é a tua obrigação. Mas as tuas obras são trapo de imundícia. Em Efésios, capítulo 2, no versículo 8, mais uma vez o apóstolo Paulo vai falar. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do esforço de vocês. Ninguém pode se orgulhar de tê-la. E o que as igrejas ensinam hoje, meus amigos? As pessoas obterem salvação pelo esforço, achando que os seus méritos irão justificá-las. E ele é bem claro: não vem de vós, é dom de Deus, não é resultado do esforço. Aqui nessa versão que eu tenho, ele vai falar:
Não é de obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Não é resultado das obras. Ninguém pode se gloriar. E você pode perceber que nesses versículos aqui que eu li é falado sobre a graça, pois pela graça, pois pela graça, pois pela graça você é salvo. Graça, meu amigo, é favor imerecido. Deus fez um favor em salvar você, entregando o filho dele. Embora você não mereça, embora eu não mereça, ele fez isso. Salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não é resultado de esforço de obra humana, para que ninguém se glorie. Os judeus rejeitaram a Cristo e os cristãos deformaram